Vou passar a bola para o Berna e para o Ivan, para que a gente possa ter alguma ideia aí do que virá pela frente, já a partir de domingo, quando ele será declarado aí sim presidente da entidade, e a partir de segunda, quando estará recepcionando o novo técnico da seleção, Carlo Ancelotti. Tudo bem, Berna? Tudo bem, cara. Tudo bem. Diante das circunstâncias, tudo bem, né? Bom, como o programa é longo, tal, a gente tem muita coisa para falar, eu vou me ater, num primeiro momento, a essa resposta, dada ao ótimo questionamento feito pelo Paulo do Vale, que é um grande profissional, aliás. Me parece um caminho meio óbvio. Quando a gente fala assim, criação da Liga, tá, isto posto, beleza. O que não significa, para mim, no momento primeiro, que haverá uma racionalização do calendário no futebol brasileiro. Por quê? Porque ele está sendo eleito por 25 das 27 federações. Qual é a galinha dos ovos de ouro das federações estaduais? É o campeonato estadual. É ali que elas ganham dinheiro, correto? Então, se ele está sendo colocado no poder ali pelas federações, é óbvio que ele fará uma concessão às próprias. Ou seja, talvez diminuindo em uma semana, 2 semanas, a duração dos estaduais, o que não vai mudar muita coisa, né? E aí fala para o pessoal, ó, beleza, a Liga é de vocês, o Campeonato Brasileiro é de vocês, façam o Campeonato Brasileiro de abril a dezembro. Vai dar no mesmo. Não vai mudar muita coisa em relação a calendário, tá? Em relação a calendário. Outra coisa, quando a gente fala em liga no futebol brasileiro, o Brasil teve uma liga 5 anos antes do estabelecimento da Premier League. A Premier League é estabelecida em 1992, é a liga de maior sucesso no futebol mundial. O Brasil teve o Clube dos 13, fundado em 1987, organizando o Campeonato Brasileiro daquele ano. O que aconteceu em meio à disputa da competição? Traição. Morreu ali a Liga. Acabou a Liga 5 anos antes da Premier League. E quando houve a possibilidade da instituição, de uma nova liga no futebol brasileiro, houve uma cisane agora. São 2 ligas. Então, eu não acredito assim, quando a gente fala em liga como uma salvação para o futebol brasileiro, precisa combinar primeiro com as federações, e eu duvido que elas abram mão dos campeonatos estaduais, ponto 1. Ponto 2, precisa haver um pensamento comum em relação aos presidentes dos clubes, coisa que não há. Então, eu não acredito muito nessa história de Só liga uma no mudança futebol de brasileiro. mentalidade. Então, Só uma mudança de mentalidade. Na esteira do que você acabou de falar, é o seguinte: o futebol brasileiro passa por um caos. O futebol brasileiro, a seleção brasileira, a CBF, tá todo mundo em descrédito, certo? Os clubes, eles podem, neste momento, criar um movimento para, de fato, forçar uma mudança drástica no futebol nacional. Porém, algumas coisas precisam ser deixadas de lado. Politicagem e ambições financeiras. é impossível. Por isso, eu também sou um cara descrente como você. Eu acho certo? impossível. Eu também acho impossível. Porque a gente joga muito porque gera muito dinheiro. Então, se todo mundo quer receber muito dinheiro e o futebol movimenta muito dinheiro, então nós precisamos colocar o entretenimento quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. Ou seja, é uma overdose, certo? Vamos pegar aqui um exemplo que nós estamos acompanhando, que é a Kings League. O que é a Kings League, a grosso modo? É uma parada para os jovens, é o mundo digital, é o futebol de uma maneira diferente que oferece muito entretenimento. É rápido, dinâmico e tem entretenimento. Os jovens adoram. Por quê? Porque é uma geração completamente diferente. Porque o jovem está se desinteressando pelo futebol tradicional. Isso foi um estudo feito pela equipe do Piquet, por isso que ele chegou na criação da Kings League. Os jovens não se interessam mais pelo futebol tradicional. Por quê? Porque eles não suportam ficar mais de 1 hora em frente à televisão para acompanhar um jogo que pode terminar 0-0. Mais do que isso, vamos olhar para o que acontece no futebol brasileiro. A qualidade do espetáculo é ruim. A arbitragem decide campeonato. Tem muita interferência nos resultados das partidas. Você fica esperando o goleiro
ficar 30 segundos para bater um tiro de meta. Os jogadores ficam caídos o tempo inteiro. A bola não rola, ela fica muito mais parada. Ou seja, quando a gente olha para o produto, quando a gente olha para o espetáculo, ele é ruim. É por isso que houve recentemente um movimento elitista no futebol mundial para que as grandes potências pudessem jogar entre si, ou não houve? Claro! A ideia da Superliga na Europa, né? Exato, por quê? Porque uma potência contra a outra é um entretenimento muito melhor. Tanto é que nós falamos, quando uma potência enfrenta a outra na Champions League, nós estamos acompanhando o quê? Uma modalidade diferente. É virada para cima de virada, 4-3, 5-4. É isso que o povo gosta. É isso que o povo gosta. Então, quando a gente olha para o futebol brasileiro, muita coisa precisa ser modificada, mas você precisa se desfazer de algumas amarras. Eu acho muito difícil no ambiente de muita politicagem e ambição financeira que a gente tenha um cenário completamente diferente. O futebol está morrendo para a nova geração. Agora, quando o